Eu queria convidá-los agora a abrir a sua Bíblia, suas Bíblias, em Atos capítulo 1. Vamos ficar em pé para ler esse texto? Nós vamos ler esse texto do versículo 1 até o versículo 11. Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Todos acharam o texto? Atos 1, do 1 até o 11. A palavra de Deus diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, e em toda a Judéia, e em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles, e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, a tua palavra foi lida, e nós dependemos agora completamente do teu Espírito para aplicá-la aos nossos corações. Nós clamamos agora, Pai, que o Senhor venha falar a cada um de uma forma pessoal, personalizada, específica. Mude, ó Deus, os nossos processos mentais, emocionais, para que a gente sirva ao Senhor de todo o nosso coração, para que a tua palavra possa preencher todos os espaços vazios, ó Deus, da nossa vida, e possa transformar tudo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Por que que existe a igreja? Eu queria falar um pouco sobre isso. Há alguns perigos para a nossa identidade, para aquilo que nós entendemos que nós somos e para a nossa missão. Se nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos para onde nós temos que ir. Qual é a nossa missão? Alguns anos atrás, na verdade algumas décadas atrás, ficou muito comum a gente ter livros e cursos sobre a missão, sobre a visão, sobre os valores da empresa. E nós começamos a ver as empresas não só fazerem exercícios, mas escreverem isso e colocarem nas paredes dos seus estabelecimentos. Ou, quando era pessoa física, escrever nos seus diários e colocarem ali: a minha visão, o meu objetivo, a minha missão é essa. Então a gente chegou em alguns restaurantes, por exemplo, estava lá que a nossa missão, a nossa visão é fazer com que a vida das pessoas, ou o dia das pessoas, seja mais feliz. Não era nada, a missão deles era vender sanduíche para nós, era vender comida para nós. Mas isso aí acabou criando em nós, obviamente, algumas situações irônicas ou bobas como essa. Mas tem um fator positivo nessa situação, que nós vimos algumas décadas atrás, de estudarmos mais sobre visão, missão, valores, objetivo. E um desses fatores positivos é que nós começamos a parar e pensar mais sobre realmente o nosso propósito. Qual é o nosso motivo de estar aqui? Qual é o objetivo que nós temos
na nossa vida, ou como igreja, ou como agência missionária? Qual é a razão de ser da nossa vida? Por que que nós somos quem somos, da forma que somos? Então toda essa caminhada tem nas últimas décadas feito com que a gente pense um pouco mais sobre propósito, o que é irônico e o que muitas vezes é estranhamente malicioso com as nossas vidas, contraditório, porque essa mesma sociedade que empurrou a gente para pensar sobre propósito, missão, objetivo, é a mesma sociedade que cada vez mais tem se secularizado e tem dito para nós que nós somos fruto do acaso. Se nós somos fruto do acaso, como que no momento seguinte alguém pode me cobrar que eu tenha um senso de missão, um senso de identidade, que eu saiba de onde eu vim e para onde eu vou? Se eu sou fruto do acaso, isso é uma brincadeira de mau gosto, dizer para mim que tem algum objetivo lá na frente para eu alcançar. Mas dentro dessa contradição ainda surgem outras situações. Quer dizer, quando nós ouvimos as pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos são bons. A gente ouvia algumas décadas atrás espíritas falando sobre isso. A gente via muitas vezes católicos falando sobre isso, ou não religiosos falando sobre isso. Hoje nós ouvimos evangélicos dizendo: não, todas as igrejas estão aí, são boas, nós não podemos criticar, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma contradição de termos. Se todos os caminhos levam a Deus, como que isso pode ser lógico? Se um caminho aponta para cá e o outro caminho aponta para lá, como que eles levam para o mesmo local? Não existe isso. É uma contradição que nós estamos enfiados nela nesse momento. Cobram da gente senso de missão, senso de direção, mas ao mesmo tempo dizem para nós que não tem nada disso, que nós somos o fruto do acaso. Não é assim com a igreja. A igreja que sai das páginas da palavra de Deus, é muito claro o que é oferecido a ela. Nós temos uma missão, e essa missão que nós temos, não somos nós que elaboramos num exercício de marketing ou de administração, não é uma coisa que surge da nossa criatividade e inventividade. Veja, cada igreja tem uma certa característica, aquilo que nós podemos talvez chamar de identidade, mas no fim das contas, esse jeitão de ser de cada igreja local não pode ser maior, não pode se sobrepor àquilo que a palavra de Deus apresenta para nós como a missão da igreja. Nada do que nós inventamos, criamos, pensamos que possa ser interessante, pode se colocar acima da palavra de Deus. Nós podemos ter um estilo de culto diferente dos irmãos daqui do lado. Nós podemos ter um estilo de pregação diferente dos outros irmãos que estão lá com lá. Nós podemos falar de maneiras diferentes, vestir de maneiras diferentes, mas nós precisamos entender a mesma missão que os nossos irmãos chineses entendem, que os nossos irmãos indígenas entendem, que os nossos irmãos angolanos entendem, porque a missão não é uma decisão nossa, é uma decisão de Deus, é a missão dele, que ele nos chama para sermos cooperadores. Veja, há 5 momentos no Novo Testamento onde é apresentada a grande comissão. Grande comissão, a igreja já deve conhecer esse termo, é um local, ou são esses locais no Novo Testamento que esclarece a razão de ser da igreja. Qual é a nossa grande missão? Nós podemos ter pequenas tarefas, mas há uma grande missão, e aí em 5 locais é esclarecido para nós. Mateus, Marcos, Lucas e João, no fim de cada um desses livros, traz para nós que a grande missão, ela tem como sua base a autoridade de Cristo. Ele morreu, ressuscitou, levou todos os nossos pecados, nos resgatou do reino das trevas, nos colocou no reino da luz e agora nos transformou em embaixadores de um outro lugar, de um outro tempo, de uma outra era. Então agora, diante disso, ele nos manda como testemunhas. Pois aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, é o 5º lugar que aparece essa comissão. E alguns podem pensar, essa comissão não tem a ver com a gente, tem a ver só com os discípulos, tem a ver só talvez com os pastores e missionários. Mas a igreja já estudou isso.
Sabe, por exemplo, que quando em Mateus 28, do versículo 16 a 20, fala da missão de fazer discípulos de todas as nações, ao chegar ao fim, diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Se a missão é só dos discípulos, só dos apóstolos, só dos pastores e missionários, então não há promessa para a sua vida que Cristo vai caminhar com você, porque em Mateus 28 é dito que quando nós saímos em missão, nós vamos caminhando junto com Ele, e eis então que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então esse texto está dizendo algo que não ficou lá atrás, está aqui hoje, vigente, é a missão que Ele tem para nós. E alguns podem dizer, então ela surgiu lá no primeiro século, como uma coisa nova que Deus introduz na história. Não, ela é o espelho daquilo que Deus nos criou para ser lá atrás. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus nos cria, e a primeira vez que Ele conversa com a gente, Ele diz que nos coloca sobre toda a criação, para dominarmos, governarmos, para que a gente pudesse liderar a criação a prestar atenção em Deus. E diante daquela tarefa em Gênesis 1, 28, nós tínhamos que multiplicar filhos e espalhar eles pelo mundo, para que eles mostrassem ao mundo a glória de Deus na vida deles. Veja, é a mesma lógica que tem em Gênesis 1, 28, que tem em Mateus 28, de 16 a 20, e que tem nesse texto que nós acabamos de ler. Nós vamos pelo mundo multiplicando pessoas que conhecem a Jesus, e ao fazer isso, nós multiplicamos ações de graças ao nome de Deus. Essa é a nossa missão. Então, como que a gente pode ver nesse texto a missão que Deus tem para nós? Eu queria resumir da seguinte forma: a missão da igreja, baseada nesse texto, é ser instrumento para testemunhar no poder do Espírito acerca da pessoa e obra de Cristo Jesus a todo mundo, para a glória de Deus Pai. Ou como os reformadores diziam, a glória de Deus é o nosso grande alvo na vida. Mas o grande alvo da vida que nós temos de trazer glória a Deus, o jeito principal que nós fazemos isso é alcançando os perdidos, trazendo eles do reino das trevas, apresentando a graça de Deus a eles. Qual que é a nossa missão? Sermos instrumentos no poder do Espírito de Deus, para proclamarmos a pessoa e a obra de Cristo a pessoas de todas as mais de 16 mil etnias sobre a face da terra, para que a glória de Deus seja proclamada cada vez mais, até que Cristo venha e nós conheçamos a glória de Deus em cima da face da terra, em todo o universo, como nós vemos as águas sobre o mar. Então, o que nós podemos falar sobre isso? Eu queria trazer alguns princípios para os irmãos. Primeiro princípio, sobre o fato de que a nossa missão é sermos esse instrumento para testemunhar. Primeiro princípio, que nós temos, ou melhor dizendo, não princípio, perigos que nós temos quando nós olhamos a nossa missão. Qual que é o primeiro perigo que o texto apresenta para nós? Todos nós temos a tendência de confundir o grande plano de Deus com os nossos pequenos sonhos. Todos nós temos a tendência, temos esse algo que acontece dentro de nós, que nos leva a focar o nosso olho, a olhar com a perspectiva, não como a irmã falou, ampla, mas reduzida, e ver só um pedaço da realidade, e pegar esse pedaço e transformar no grande plano de Deus para as nossas vidas. Transformamos aquilo que é grande, que Deus nos deu, em coisinhas pequenas, que são os nossos pequenos sonhos. Como é que eu sei isso no texto? No versículo 6, eles estão... é falado para nós que Jesus está conversando com eles, e é dito assim: então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento que restaurará o reino a Israel? Deixa eu trazer à sua memória que momento que é esse. Jesus havia caminhado com eles 3 anos,
Ele caminhou curando, fazendo milagres, andando sobre as águas. Ele caminhou mostrando que ele tinha autoridade sobre demônios. Ele caminhou mostrando inclusive que o que ele fazia era exatamente a expectativa que ele teria, que nós também faríamos, inclusive ainda coisas maiores do que ele faria. Ele caminhou indo não só na direção do povo de Israel, ele ultrapassou o mar da Galileia e foi na direção dos povos inimigos, aonde morava o gadareno, a história que nós bem conhecemos. Decápolis, 10 cidades inimigas de Israel, pois Jesus foi até lá para pregar o evangelho para ele. Quando nós vemos isso, essa realidade foi mostrada extensivamente, intensivamente para os discípulos em 3 anos. Mas ao final de 3 anos, eles acham ainda que há esperança de que Deus vai colocar só Israel, só o povo de Israel acima de todos os povos. Israel não é simplesmente uma nação sacerdotal. Para eles, Israel é a única nação que tem algum valor. Então, diante disso, os sonhos deles são enterrados. Como? Cristo vai para a cruz e morre. Todos os sonhos morrem junto com a morte de Cristo. O sonho de grandeza, o sonho de fama, o sonho de riqueza dos discípulos, todos eles morrem. Se o nosso mestre morreu, acabou qualquer sonho de que nós vamos ser a grande nação. Mas Jesus ressuscita, e por 40 dias Jesus caminha com eles, esclarecendo as coisas que eles já deveriam saber. Mas ele acrescenta ainda nessa explicação o significado da morte, da exaltação dele e da vinda do Espírito. Fica claro para eles que só começou a tarefa, que muito mais ainda vai vir, que o futuro aguarda algo de uma dimensão muito maior. Agora não é uma etnia, são todas as etnias. Sempre foi todas as etnias o alvo de Deus, mas agora é esclarecido. No meio dessa conversa, os discípulos iguaizinhos a eu e você, voltamos para Jesus, ou eles voltam para Jesus e falam: Senhor, está muito legal esse papo, mas o que o Senhor está dizendo agora é que a nossa igreja é que vai crescer, que o nosso ministério é que vai estourar. O que o Senhor está dizendo agora é que o nosso grupo musical é que vai ser mais famoso. O que o Senhor está dizendo agora então é que agora nós vamos ser os grandes. E Jesus fala para eles: não é nada disso. Há promessa para o povo de Israel de que eles teriam sim um local especial de alguma forma, mesmo no Novo Testamento. Há promessa para isso. Há promessa que o povo de Israel continuaria a ser povo de Deus, obviamente aqueles do povo de Israel que aceitam a Cristo. Mas essa promessa é muito menor do que a promessa que agora é colocada com clareza diante dos nossos olhos. Que todos os povos agora têm acesso, e eles são enxertados na videira, e agora nós fazemos parte. Eles não entendem isso, do mesmo jeito que nós não entendemos. Há 150 anos atrás ou mais, os missionários chegaram no Brasil e as nossas famílias, os nossos antepassados não gostavam deles. Nós os apedrejamos, nós os colocamos no canto da sociedade, nós tratamos eles como a escória do mundo, mas eles ficaram aqui firmes. Eu lembro da história sempre quando eu chego nessa parte, da minha tataravó, lá em Corumbá, antigamente Mato Grosso, agora Mato Grosso do Sul. Não, ela lá, há mais de 100 anos atrás, recebeu um comportor. A maior parte das pessoas nem sabe o que significa isso. Era uma pessoa que viajava o Brasil vendendo Bíblias. E quando a pessoa não tinha dinheiro, ele dava a Bíblia, que o alvo principal dele era evangelizar. Eu não sei quantos viram isso acontecendo. Eu recebi isso quando eu era criança, na minha casa, pessoas vendendo Bíblia. E a minha tataravó recebeu um comportor a pedrada, e não uma vez só. Ela e a família se juntavam na diversão de tacar pedras naquele evangelista que chegava na casa deles. E o evangelista continuava vindo à casa deles, da minha família. Até que um dia minha tataravó falou: ele deve ter alguma coisa muito importante para dizer. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. E ele pregou o evangelho, a minha tataravó se converteu e foi plantada a primeira igreja naquele local, ali em Corumbá. Veja, nós somos o fruto de pessoas que não encolheram o plano de Deus para os sonhos pequenos delas.
Nós somos o fruto de gerações anteriores que não optaram por diminuir o que Deus tem para nós, para coisas que cabem dentro do nosso bolso, na nossa agenda, nas nossas capacitações. Ao contrário, eles falaram: se Deus mandou, Ele capacita. Se Deus mandou, Ele manda o recurso. Se Deus mandou e Ele ainda não enviou o poder, então há o tempo de esperar, como esses irmãos aqui, e nós vamos aguardar o poder vir, e quando vir, nós vamos saber que chegou a hora. Veja, quando nós olhamos isso, a palavra de Deus nos fala tantas vezes que nós corremos esse risco. Nós pegamos grandes sonhos de Deus para nós e transformamos em pequenos. Vocês não sabem, a palavra de Deus constantemente fala isso. Quais são os planos que eu tenho para você? Os meus caminhos, Deus fala para nós, são muito mais altos do que os seus caminhos. Aquilo que eu tenho para vocês é muito maior do que você tem. Mas nós ainda continuamos muitas vezes acreditando que o sonho de Deus para nós é a profissão que Ele nos deu. Eu vejo pessoas acreditando que o sonho de Deus para elas é o dinheiro que Deus deu para elas, é o sucesso que Deus deu para elas. Meus irmãos, não é isso. O sonho de Deus para a igreja dos irmãos não é esse prédio. A igreja que hoje eu pastoreio acabou de, hoje, né, o pastor sabe disso, foi o primeiro culto que nós fizemos no nosso prédio, foi hoje de manhã, primeiro culto. Nós construímos um predinho bem mais simples que os irmãos, cultuamos a Deus hoje lá dentro. Mas se nós entendermos que o presente que Deus tem para nós são prédios, é dinheiro, são projetos, ministérios, porque se nós entendemos isso, nós estamos diminuindo o que Deus tem para nós. E sabe qual que é o problema? É que a igreja funciona muitas vezes na mesma sintonia dos governos que querem impedir que o evangelho chegue no povo. Quando você vai para governos ditatoriais, eles dizem o seguinte: não podemos deixar o pessoal se reunir em grande número, não podemos deixar as pessoas serem lideradas por alguém, especialmente se for um estrangeiro, uma pessoa que vai trazer algo de fora, que não faz parte da nossa cultura. Mas aí alguém fala: mas eu vi o fulano lá no café, conversando só com uma pessoa. Não, isso aí não tem problema. Qual que é o problema? Uma pessoa conversando com a outra na rua? Qual que é o problema ela andando com a outra na rua? Qual que é o problema a gente visitar a casa um do outro? Então, o país que eu morei, que tinha uma perseguição intensa, e agora ficou mais intensa, não valorizava o um a um, do mesmo jeito que a igreja não valoriza o um a um. Nós acreditamos que a multidão é que é o sonho de Deus para nós, enquanto Deus diz para nós que quando o poder do Espírito vier sobre nós, esse testemunho que sai da nossa boca é que é o sonho de Deus para nós. O Deus diz para nós que esse testemunho vai ser tão poderoso que pessoas que falam outras línguas vão entender o que nós falamos, ou porque nós aprendemos a língua deles, ou porque há um milagre acontecendo em nós e nós conseguimos entendê-los. Pois no capítulo 2, se você folhear a sua Bíblia, você vai ver que quando vem o Espírito, não importa o jeito que você entenda, eu não vou entrar em detalhes, mas quando vem o Espírito, todos entendem a palavra de Deus. Pois a igreja quer transformar o sonho de Deus em milagres. Milagres são uma bênção, mas o sonho de Deus é mais do que curar o seu câncer. O sonho de Deus é mais do que salvar a sua empresa. O sonho de Deus é mais do que curar a sua família. O sonho de Deus é pegar a sua estrada e colocar de volta no caminho eterno, para que você possa construir algo que vai para a eternidade, para que você fale com uma pessoa à sua frente e ela vá junto com você para a eternidade, para que lá na frente, daqui 100, 200, 1000 anos, lá na frente você possa olhar e possa falar: graças a Deus que Ele não permitiu que eu enterrasse a minha cabeça em pequenos sonhos. Então, qual que é o primeiro perigo que a gente tem que tomar cuidado acerca da missão que foi nos entregue? É que nós temos a tendência a diminuir o grande sonho de Deus para os nossos pequenos sonhos, ou o grande plano de Deus para os nossos pequenos sonhos.
Deus nos quer todos testemunhando o Evangelho a pessoas que não ouviram, não interessa aonde. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quanto mais negro, quanto mais escuro, quanto mais hostil for o local que você entrar, com a luz do Evangelho, mais do poder do Espírito você vai sentir na sua vida e nos resultados que vão vir. Eu lembro ainda hoje, quando a gente chegou naquela vila no norte da Ásia, ninguém poderia saber que a gente estava chegando, os estrangeiros, e nós fomos até uma casa. Talvez eu até tenha contado essa história aqui, mas ela foi tão marcante para mim, uma história tão pequena, tão singela, mas tão marcante. Nós entramos dentro de uma casa, apagamos as luzes de fora da casa, deixamos só a luz da sala acesa, e era uma luz fraca, parecia que ia queimar a qualquer momento. Nós ficamos sentados ali conversando a voz baixa, para que não chamasse a atenção dos vizinhos. Daqui a pouco chegou um irmão nosso, correndo pela porta. Era um local alto, mais de 3.000 metros de altura, e tinha um pasto imenso, né? O Goiás fala pasto, né? Lá eles falaram em outro nome. Um pasto imenso, se via o horizonte longe. E ele achou um cogumelo de mais de 1 quilo, e para eles aquilo é uma iguaria. Ele poderia vender aquilo por mais de R$1.000. E ele entrou correndo dentro da casa, eram pobres, e ele falou: eu tenho hoje comida para todos nós, olha o que Deus me fez achar no meio do pasto. E ele entrou, fez uma sopa para a gente, e nós comemos todos, sem fazer barulho, conversando sobre os milagres do reino, sobre discipulado, sobre o que Deus estava fazendo no meio da perseguição, naquele local escuro. E meus irmãos, não teve trovão, não teve fogo, não teve reteté, não teve nada disso. Teve o poder de Deus mudando a alma do homem, no meio do local escuro e silencioso, mas o poder de Deus vindo sobre as nossas vidas. Não troque os seus sonhos pequenos, os planos de Deus pelos seus sonhos pequenos. Segundo perigo que nós temos, é que nós temos a tendência a nos impressionar com o espetacular e perder de foco o fundamental. Nós temos a tendência a ficar impressionados por demais com aquilo que é grandioso, espetaculoso, aquilo que é luminoso demais, e perdemos de foco aquilo que é fundamental à nossa vida. Como é que eu sei isso? No versículo 10 e 11, no finalzinho, eles continuam olhando atentamente para o céu, vendo que Cristo, direção para onde Cristo havia subido. Não há nada errado com o evento em si. Jesus sobe, e a imagem é que a nuvem da glória de Deus, da mesma forma que encheu o templo, que encheu o tabernáculo no Antigo Testamento, agora vem e cobre a vida de Cristo, esconde ele e leva ele para os ares. Isso é maravilhoso, não há nada de errado nisso. Mas assim como aconteceu no Monte da Transfiguração, lá em Marcos capítulo 9, eles agora ficam olhando para cima, e talvez o desejo do coração deles é: vamos fazer tendas aqui, vamos ficar aqui, isso está maravilhoso demais, está bom demais, olha o show pirotécnico que nós temos na nossa frente, quem pode querer uma coisa melhor do que isso? E vem 2 homens brancos, uma clara referência a anjos, e falam para eles: pessoal, acabou. Vocês não ouviram o que o mestre acabou de dizer para vocês? Há algo fundamental para vocês, há algo essencial que foi entregue a vocês. Volta para a tarefa, volta para o que ele deu para vocês. Mas eles não entendem isso, eles ficam presos ali. Talvez alguns possam dizer: mas é porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, que só veio no capítulo seguinte. Mas veja, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, a igreja de Jerusalém só cresceu. Não pensem alguns que ela cresceu bastante, ela cresceu exageradamente. A cidade de Jerusalém tinha 20.000 habitantes. A igreja recebeu 3.000 convertidos no primeiro dia que o Espírito Santo veio. No segundo, 5.000 convertidos, e só contavam homens. Então é de se supor que antes do capítulo 6, quando surge um problema dentro da igreja, de preconceito de um grupo com o outro, já se tinham mais da metade da cidade dentro da igreja.
Essa igreja agora tem tudo o que precisa. Ela tem dinheiro, tem tempo, tem gente, ela tem o poder do Espírito, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. O local treme quando eles oram. O Espírito Santo, anjos tiram os homens da cadeia e trazem eles de volta. Quem quer mais do que isso? Eu quero isso para a minha igreja local. Você não quer? No meio da oração que nós fizemos hoje de manhã, na nossa igreja lá em Goiânia, eu queria que o templo tivesse tremido. Aliás, nós construímos as estruturas pensando que se tremesse um pouco, não caía, né? Mas porque se o Espírito tremer ali, a gente aguenta um pouco. Veja, eu queria que isso acontecesse. Mas mesmo a igreja de Jerusalém, cheia desse poder, não sai de Jerusalém. Fica parada ali em Jerusalém. É necessário no capítulo 8, o Espírito Santo orquestrar uma perseguição, para que a igreja saia de Jerusalém, para que ela saia das quatro paredes, para que as pessoas parem de ficar acreditando que elas têm que ficar só ouvindo os apóstolos. Não, os apóstolos já entregaram a mensagem, agora vão e passem para outros. E é isso que acontece, orquestrado pelo Espírito. Vejam lá, alguns querem interpretar o Novo Testamento como se fosse Paulo, Pedro e alguns dos outros apóstolos que sairiam plantando igrejas. Mas a verdade é que a partir do capítulo 8, à medida que eles vão indo, de cidade em cidade é o termo, de cidade em cidade, os nossos irmãos ricos e pobres, talentosos e sem talentos, experientes ou não, conhecedores da palavra ou não, vão testemunhando o Evangelho, e igrejas vão surgindo. Em Atos capítulo 11, quando Barnabé vai a Antioquia, não só Antioquia, como várias cidades, tem igrejas plantadas. Meus irmãos, essa parece a história da igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Décadas atrás, nós os batistas dizíamos, vamos plantar a igreja na Transamazônica. O pastor deve saber dessa história. E os batistas ficavam 5 anos fazendo planejamento, e fazia planejamento para cá, e dinheiro, e quem vai, e treina pessoas. Quando a gente chegou lá, já tinha centenas, milhares de igrejas Assembleia de Deus, porque os irmãos foram no poder do Espírito, aonde ninguém estava indo. E isso é o que aconteceu no primeiro século. Mas nós temos a tendência a abandonar essa história e encurtarmos a nossa obediência, diminuirmos aquilo que é fundamental para algo marginal na nossa vida. Qual que é o fundamental para a existência da igreja? Fazermos missões. Há muita, deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Há muita discussão sobre o que é essa razão de ser da igreja. Talvez uma forma para te ajudar seja a seguinte: fazer uma diferença entre a palavra missão no singular e a palavra missões no plural. Missão no singular é a missão de Deus, de buscar e salvar o perdido, de resgatar a todas as pessoas, usando todos os seus filhos em todas as suas habilidades, usando o profissional em medicina, o empresário, o engenheiro, a dona de casa, a criança, o adolescente, o velho, o idoso. Ele usa todos nós para alcançar a sua missão, de trazer o homem, de resgatar o homem para próximo de si. Mas diante dessa missão de Deus, que Ele nos chama para sermos cooperadores, Ele nos dá uma tarefa específica, que é missões, que é irmos para fora das quatro paredes, testemunharmos com a nossa boca. E veja, nessa hora nós não podemos trocar o testemunhar o nome do Senhor Jesus por um projeto esportivo, por um projeto social, por um projeto empresarial, por um projeto artístico. Tudo isso são ferramentas, mas nós não podemos cuidar de pobres e não falar de Jesus. Nós não podemos ensinar crianças a jogar futebol, vôlei, fazer qualquer outro esporte e não falar de Jesus, porque missões têm a ver com evangelizar, discipular e plantar igrejas. Essa é a nossa tarefa fundamental. Até que morramos, a nossa tarefa primária, primeira, mais importante, é falar do nome de Deus, especialmente aqueles que ainda não ouviram. Mas qual que é a nossa tendência? Trocar o espetacular por aquilo, trocar o fundamental por aquilo que é espetacular. Eu lembro uma vez, nós estávamos chegando
Na verdade nós já estávamos na cordilheira do Himalaia, e a gente estava chegando próximo de uma vila onde um amigo meu havia plantado uma igreja anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, num local hostil. Ele era o primeiro missionário em 60 anos, tanto que as pessoas acreditavam que ele era a reencarnação do outro missionário que tinha morrido lá 60 anos antes. Ele teve um trabalhão para convencer o pessoal que ele não era reencarnação coisa nenhuma, mas ele teve uma coisa boa, que o pessoal queria dar o lote que era do missionário que tinha morrido para ele, porque já que era a reencarnação, né, então teve uma coisa boa, ele não recebeu o lote, viu, meus irmãos? Para não confirmar aquilo, né? Mas o povo recebeu ele plantou a igreja com muita dificuldade, escondido. Quando nós chegamos na cidade, naquele dia, a SWAT da cidade veio nos receber, para saber quem éramos nós. O meu amigo era empresário, a gente tinha algumas ações empresariais muito pequenas, mas que nos davam uma identidade. Então a gente conseguiu ficar ali. No dia seguinte fomos visitar a igreja. Quando chegamos na igreja, ela havia morrido, não tinha mais igreja. Ela era uma igreja viva, cheia do poder de Deus, cheia de milagres. Para entrar no local daquele, você não entra sem poder de Deus, você não entra sem milagre, você não entra sem o sobrenatural visivelmente aparecer. Você não entra desse jeito. Não, essa igreja era cheia do poder de Deus, mas morreu em 5, 6 anos. Como que uma igreja morre em 5, 6 anos? E eu e meu amigo fomos conversando, ele emocionado, quase chorou várias vezes, porque havia perdido aqueles irmãos, aquela igreja. E depois de um tempo conversando, ele chegou junto comigo à conclusão: nós ficamos tão impressionados com milagres, com maravilhas, com curas, que nós não discipulamos, nós não ensinamos a palavra, nós não preparamos líderes. E quando chegou o dia que o espetacular não aconteceu, as pessoas falaram: acabou, não tem mais nada para nós. E foram embora, depois outro, e a igreja acabou naquele local. Sabe por que ela não acaba aqui muitas vezes no Brasil? É porque hoje no Brasil é moda sermos evangélicos, é bonitinho nós sermos crentes. O nosso presidente hoje foi numa igreja evangélica hoje, domingo, então nós nos sentimos bem com isso. Mesmo que Deus não more no coração da pessoa que está dentro da igreja evangélica, mesmo que ela não tenha mais o poder do Espírito vibrando dentro dela, mesmo que ela não testemunhe da graça de Deus com a boca e na vida dela, ela continua achando que ser evangélico tem alguma coisa que vale a pena, que traz benefício, que é gostoso. Mas tira o espetacular, o brilho, a luz, a televisão, tira as benesses que a nossa sociedade entrega para a gente. Não temos perseguição aqui no Brasil ainda, não temos hostilidades grandes realmente vindo contra as nossas vidas, não como esses países que têm ditaduras perseguindo os cristãos, ou outras religiões perseguindo os cristãos. Mas se for tirado de nós o espetacular, será que sobra alguma coisa? Nós temos a tendência a abandonarmos o fundamental por aquilo que é espetacular. Nós deveríamos agradecer a Deus pelo espetacular, pelo maravilhoso, pelo sobrenatural, mas nos dedicarmos ao fundamental: evangelizar, discipular e plantar igrejas. E mais do que isso, sustentar pessoas que fazem isso, projetos que fazem isso, visitarmos igrejas, irmãos de ministérios diferentes, agências missionárias. Uma das coisas que eu tenho dito é que nós hoje gostamos de publicar nas mídias sociais sobre política, sobre ideologia, e nós lutamos muitas vezes pelos nossos candidatos. Eu não sei o tanto que isso pode ser bom ou ruim, não vou discutir isso aqui, mas veja, nós temos um sem número de agências missionárias no Brasil, um sem número de missionários fiéis e competentes no Brasil, que precisam de nós.
mas nós não noticiamos o suficiente o trabalho deles, não suportamos o suficiente o trabalho deles. E quando suportamos, quando damos alguma coisa para ajudá-los, muitas vezes ou damos do pouco que nós queremos dar esmola para eles, ou damos para pessoas que não estão nos locais mais necessários. Há pastores indígenas esperando por sustento para entrar nos locais mais isolados das Américas, ali no Vale do Javari, na Amazônia. Sabe quanto que custa uma família de missionário indígena? R$1.000. Ela vai ficar só plantando igreja, mas nós optamos por gastar R$1.000 com outras coisas, e aí damos uma miséria, damos esmola para missões. Nós trocamos o fundamental pelo espetacular. Essa é a nossa tendência. Esse é o perigo que nós todos estamos o tempo todo enfrentando. Mas qual que é o terceiro, então, perigo que nós vemos nesse texto? Eu queria terminar falando desse terceiro. Ele não aparece necessariamente no texto como um perigo que os discípulos estão naquele momento enfrentando, mas como algo que claramente vai se tornar perigoso no futuro. Qual que é o perigo? Que todos temos uma tendência a desconectarmos a igreja da missão, como descrita na palavra, perdendo assim a nossa identidade. Qual que é a identidade da igreja? A identidade da igreja não é ter mais água ou menos água no batismo, não é isso. A identidade da igreja não é se nós acreditamos se o batismo no Espírito Santo vai vir antes ou depois, ou durante, ou vai na caminhada. Não é essa a identidade. Tudo isso faz parte da nossa caminhada, e diferentes igrejas podem encontrar diferentes explicações, mas a identidade de toda e qualquer igreja tem que ser o versículo 8 do capítulo 1 de Atos: sermos testemunhas no poder do Espírito a todas as pessoas, de todos os locais, de todas as origens, ultrapassando barreiras, para que a glória de Deus seja proclamada. Essa é a nossa identidade. Eu não preciso ficar só nisso. A palavra de Deus me dá mais elementos, eu posso falar mais coisas, mas eu nunca posso falar menos do que isso. Nós somos instrumentos para testemunhar no poder do Espírito, da obra e da vida de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai, a todos os povos. Essa é a nossa missão. Mas se nós separamos, se nós diminuímos a missão, se nós maquiamos a missão para ela parecer outra coisa, o que nós fazemos com isso é perder a nossa identidade. E esse é um perigo que os discípulos passaram no primeiro século. Leia a carta de 1 Coríntios. A carta de 1 Coríntios, ela começa lidando com alguns dramas. Um deles é que alguns decidiram que eram de Pedro, outro de Apolo, outro de Paulo. Como pode uma igreja rapidamente abandonar a missão de ser testemunha para seguir guru? Não que Pedro, Paulo e Apolo queriam ser guru, mas a igreja estava em busca de gurus, igualzinho nós fazemos hoje. A carta de Gálatas, Paulo fala: por que vocês rapidamente abandonam o evangelho e aceitam um outro evangelho? Sendo que no capítulo 3, no versículo 8, ele cita Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3, que fala que através de Abraão todas as famílias, todas as etnias da terra seriam abençoadas, alcançadas, a graça de Deus chegaria até elas. E Paulo fala: esse é o evangelho, entregue antes da hora, em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Depois de Romanos capítulo 1, versículo 16, ele fala que o evangelho, a boa notícia, é o poder. Ele não é parte do poder. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas nós alimentamos muitas vezes na nossa lógica, na nossa agenda, que o poder vem quando nós temos grandes músicos tocando para nós, grandes pregadores pregando para nós. Eu gosto de pregar, eu admiro uma grande pregação, uma boa pregação, mas nós não temos nada a oferecer se o poder do Espírito não convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual que é esse terceiro perigo?
É o perigo da gente se afastar tanto da missão de Deus, que nós nos tornamos uma outra coisa, diferente. Perdemos a nossa identidade. Pois saia na rua da sua cidade, uma das cidades mais evangelizadas, ou pelo menos que tem maior número de igrejas, e começa a anotar o nome das igrejas aqui. Eu não vou citar, porque você pode gostar de alguma que eu vou citar, mas os nomes mais esdrúxulos, os nomes mais pitorescos, os nomes mais estranhos, e o pessoal está tentando parecer cada vez mais diferente, e quanto mais diferente eles tentam parecer, mais eles parecem o Gugu Liberato. Quanto mais diferente eles tentam parecer, mais eles parecem o Faustão. Quanto mais diferentes eles tentam parecer, mais eles parecem uma estrela de rock, mais eles parecem o que o mundo quer, do jeito que o mundo quer, e não do jeito que a palavra de Deus nos ordena, nos encaminha e nos entrega como promessa. Através de vocês, todos os povos da terra ouvirão. Essa é a promessa de Deus para nós. Mateus 24:14 diz para nós, não que missões aguarda a gente pregar e então Cristo voltaria. Quando todos os povos ouvirem, então virá o fim. Está lá em Mateus 24:14. É uma promessa que nós sempre chegaremos em segundo lugar, que o Espírito Santo de Deus sempre chega antes, que quando nós chegamos no novo lugar, Ele já preparou corações e mentes, Ele preparou estruturas, Ele preparou portas para se abrirem, mesmo nos ambientes mais fechados. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, país tal é fechado. Eu falo, pode ser fechado, mas eu conheço uma porta. Aí fala, mas o local tal é fechado. Pode ser fechado, mas eu conheço alguém que achou uma porta. Porque como diz o irmão André, um pastor missionário de décadas atrás, não existem portas fechadas para o reino de Deus. Por que então nós nos entregamos a projetos que missões é diminuído e colocado de lado? Não façamos isso. Essa vai ser sempre a nossa tendência, de tirarmos do centro o versículo 8 de Atos capítulo 1 e colocarmos na nossa frente outras expectativas. Como que a gente pode concluir então esse sermão? Eu queria falar para os irmãos algumas coisas rapidamente. Primeiro, a igreja local, ela é central na missão de Deus. Não saia daqui achando que Deus vai encher a sua vida, o Espírito Santo vai vir com poder e você vai sair igual um lobo solitário pregando o Evangelho. Isso é mentira. Se o Espírito Santo de Deus está agindo em você e você entender o que Ele está fazendo, então Ele vai levar você a juntar forças com a sua igreja local para alcançar mais pessoas, para enviar mais pessoas, para abrir mais portas. Pode não ser fácil. Como que pode ser fácil a gente caminhar um com o outro? Caminhar com a nossa família não é fácil. Caminhar com uma família maior que a família da fé também não é fácil. Mas a promessa é para a igreja. A promessa não é para indivíduos que se intitulam igreja sozinho. A igreja é edifício composta de vários tijolos, pedras espirituais que são pessoas. A igreja é o corpo de Cristo, que são várias pessoas juntas. Então, não se enganem, a igreja é a proposta principal, a estratégia central que Deus tem para nós, para colocarmos em ação essa missão. Segunda coisa que eu queria dizer para a gente concluir: se você faz parte do povo de Deus, você já está no plano eterno. Mas isso significa que Deus não vai deixar você se enfiar, se gastar, terminar a sua vida em projetos pequenos que nada tenham a ver com o reino dele. Então se prepara os lombos, prepara a vida, porque Deus quer trazer você de volta. Deus quer trazer você para onde Ele está. Ele não quer que você vá para outro lugar e inventar ou criar coisas novas, porque quem cria coisas novas é Ele. Ele tem já um plano novo, um cântico novo, uma nova terra, um novo jeito de ser, uma nova mentalidade. Ele tem uma nova mensagem. Isso tudo já está novo, já é o suficiente para aqueles que têm um novo coração.
Então, se Deus já entrou na sua vida, abandone hoje os planos que você construiu longe dele e chegue até ele e faça da frase de C.S. Lewis um lema seu: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Quais são os projetos que você está envolvido hoje? Tem eles ligação com a eternidade? Deixa eu te dar uma pista: só tem conexão com a eternidade aqueles projetos que ligam a sua vida à pregação da mensagem do Evangelho, que ligam a sua vida à centralidade do Calvário na sua história, que ligam quem está te ouvindo com esse espantar. Então existe gente que realmente vive diante do Cordeiro, diante de Deus, que prega a mensagem, e você vai falar: tem gente assim, eu sou assim, não por causa de mim, por causa da graça de Deus que agiu e age na minha vida. Então, se você faz parte do reino de Deus, o plano eterno, você avalia dessa forma: meus projetos têm ligação com a pregação, a centralidade do Calvário. As pessoas, quando olham para mim, sabem o que eu estou fazendo tem ligação com Deus. Então sua vida está no caminho certo. Se não, filho, filha, separa isso de lado. Tira da sua vida os projetos pequenos que vão afastar você da missão de Deus, de missões para a sua vida. Queria convidar você para ficar em pé comigo agora. Nós vamos terminar orando. Se Deus falou com você de forma específica, querido, entregue a sua vida para missões. Talvez você não saiba hoje quais são os passos. Talvez você já seja idoso e fale: não é para mim, é para você sim. Não tem idoso no reino de Deus. Todos nós somos crianças no reino de Deus. A vida dura 80, 90 anos aqui, mas nós temos uma eternidade para sempre, para frente. A minha filha mais nova veio me perguntar: papai, nós somos eternos? Não somos eternos, só Deus é eterno. Nós somos imortais. Então não alimente isso no seu coração idoso, de que você não tem mais tempo. Você é em Cristo Jesus, você tem vida eterna, imortal. Então você tem muita coisa pela frente. Jovem, mulher, criança, se lance hoje aquilo que Deus falar ao seu coração. Se Deus falou para você sustentar alguém, procurar alguém, cogite a sustentar o Ezequias e a Duda, adotar, a conectar como uma agência missionária, comprar livros e materiais, fazer o curso Perspectivas. Cogite colocar agências missionárias. Aqui em Anápolis e Goiás nós temos algumas, Novas Tribos, Asas do Socorro, várias agências estão em volta da gente. Então coloque isso no centro da sua agenda e ore para que Deus use você como instrumento útil à glória dele. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos agora por cada uma dessas pessoas que está aqui, que o Senhor derrame o teu poder, que o Senhor não deixe, ó Pai, essa mensagem ser perdida por nenhum tipo de confusão mental, nenhum tipo de cansaço emocional, que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações, ó Pai. E nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor venha usar as nossas vidas de forma útil ao teu reino, que venha trazer glória a Ti, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada seguindo a Cristo Jesus. Cuida de cada um de nós também nas nossas necessidades, ó Pai. Tu conheces o problema e a vida de cada um, mas, ó Deus, nos enche de coragem para nos entregarmos a Ti, não importam as circunstâncias. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.